Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a Mariana no Papo Pro. Voltamos para o nosso podcast. A gente tinha dado uma parada, né? Porque o Pedro estava viajando bastante e continua, graças a Deus, viajando. Então, a gente, para não poder parar esse projeto, onde a gente ia até as pessoas que fazem a diferença no Mato Grosso do Sul, né? Então, hoje nós estamos aqui com a Mariana, jornalista, mas antes de falar um pouquinho sobre ela, sobre o que ela já fez e o que ela está fazendo aqui em Campo Grande, eu queria dar um recado muito especial para vocês. Esse mês de agora, a gente vai estar voltando com esse podcast, então a gente quer indicações de pessoas que fazem a diferença no Mato Grosso do Sul. Então, se você conhece alguém e gostaria que tivesse aqui com a gente para ter essa troca de papo, para falar um pouco sobre o trabalho, sobre a história dela e sobre o que ela fez e faz no Mato Grosso do Sul, então já deixa sua mensagenzinha aí, já está provavelmente no Instagram, então já marca a galera lá e vamos trocar essa ideia. Mariana, obrigado. Eu que agradeço. Primeiramente, é uma honra estar aqui, porque eu sei que muitas pessoas lutam, trabalham na área e pelo fato de você lembrar de mim, me trazer como convidada no podcast, eu fico muito feliz de poder compartilhar e poder ajudar. Maravilha. Bom, vamos lá. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória no jornalismo no Mato Grosso do Sul. Aí vai ser um podcast de quantas horas? Então, porque eu sou igual Mariana Mulher e Mãe, igual meu Instagram fala, jornalista. Daí eu trabalhei na TV, já fui militar, eu saí recentemente há um ano do Exército Brasileiro, daí lancei um livro e trabalho com assessoria, sou especialista em comunicação, gestão empresarial, dou consultoria, mentoria para as pessoas e estou aí no empreendedorismo da comunicação. Maravilha. Pô, se vocês tiveram um pouquinho de ideia do que nós estamos falando hoje, acho que eu não tenho um currículo para poder falar. Mas, Mariana, primeiramente queria te agradecer por ter vindo também. E a gente fez um trabalho super bacana juntos, né? Então, sobre esse tema muito delicado que existe hoje no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como foi poder dar essa direção nesse documentário, falar sobre esse tema, sobre esse assunto, e aí a gente vai falando umas outras coisas que, eu tenho certeza que o papo vai fluir muito forte. O vídeo documentário A Voz dos Inocentes, tanto é que foi super difícil a gente chegar a esse nome, né? Você me ajudou e a gente ralou. Porque a gente quis dar voz às crianças e que sofrem abusos, adolescentes, tanto meninas quanto meninos, porque a gente sabe, igual o último levantamento lá do Unicef, que a cada 4 minutos sofrem violências, são vítimas e morrem essas crianças. E questão de abuso é algo que fica pro resto da vida. E ninguém faz nada. E que nem falam, eu sei que existe a teoria da lei da atração, a questão da vibração positiva. Eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sempre foco nisso. Mas eu também não posso me calar. Porque enquanto os bons ficarem quietos, a maldade permanece. E isso é muito triste, porque quem sofre um abuso sexual leva para o resto da vida, a família, todo mundo sofre. E aqui em Mato Grosso do Sul, a gente meio que descobriu uma rede de pedofilia e é algo que acontece no Brasil inteiro. Tanto é que esse documentário trata de São Paulo, trata até de morte de uma criança. Pensa, um bebê sendo abusado, estuprado, morto, violentado, tanto é que a gente sofreu para fazer esse documentário, você me contou, né, como é que foi, e a gente tem que tentar dar voz a essas crianças, porque senão ninguém vai fazer nada. Exatamente. Bom, eu fiquei aqui, quando chegou esse assunto pra gente falar, eu falei, gente, eu fiquei uns 2 meses relutando contra mim mesmo. Eu tava procurando justificativa para poder não fazer. Porque era um tema muito delicado. Pô, eu sou pai, eu tenho 4 filhos, então eu tenho esse medo, esse receio de tocar nesse assunto, mas quando eu comecei a estudar, comecei a olhar os dados, comecei a olhar tudo que estava em volta disso, eu falei, gente, um dia eu cheguei em casa e eu vi meus filhos lá, eu falei, eu não posso ficar quieto. Se eu ficar quieto, eu estou sendo covarde. Então, conivente. Exatamente. Então eu falei, cara,
Aí eu lembro que até eu cheguei aqui, sentei no sofá aqui e fiquei pensando, eu falei, eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Sempre fiquei naquela, né? Eu falei, bom, primeiramente eu preciso conversar com Deus, né? E aí, numa dessas das minhas orações aí, eu falei, cara, Deus foi muito claro, assim, que fizer com as crianças estará fazendo comigo. Então, se eu tiver como poder proteger, poder alertar isso, eu tenho certeza que não vai ser em vão, sabe? Então, eu fiquei relutando contra mim mesmo. Mas, depois dessa oração, depois de tudo que a gente vinha conversando, com a minha família também, com a minha esposa também, então a gente conversou, eu falei, cara, eu preciso dar a voz sim também. Eu preciso também fazer algo. Porque talvez, se Deus me livre, mas seja um dos meus filhos ou um dos meus parentes, sabe? Então isso ficou muito dentro de mim, guardado isso. Eu falei, não, eu preciso fazer. Aí eu falei, agora eu vou juntar um time legal para poder fazer isso que seja eficaz, forte, direto ao assunto. Não tem o ai mais ou menos, ou não existe. É quente o tempo todo. O tempo todo a gente estava falando de um tema que é real, que a gente consegue palpar, que a gente viu laudos, que a gente viu profissionais falando sobre esse assunto. Então, para mim, assim, foi uma experiência muito forte, sabe? E eu falei, tanto que eu falei, não vou, não é um trabalho que tem um começo e tem um fim. A gente continua. É um trabalho que tem começo, o fim só Deus sabe. Então eu acho muito interessante de poder falar isso também. Como que foi você, no seu coração, como... Esquece jornalista, mas Mariana, como é que foi? Então, não dá para esquecer totalmente o jornalismo, porque minha paixão é comunicação e eu sou especialista nisso e a comunicação para mim é tudo. Mas para mim, como mãe, é pior ainda. No jornalismo, eu até já tinha presenciado matérias de policiais, então eu já tinha um lado meio frio. Só que a questão... você fica chocado realmente e a gente tem muita empatia com as mães, com as pessoas que sofrem isso. Eu acho que só quem viveu na pele, você consegue poder dar um acolhimento. É muito dolorido, assim, eu vivenciar isso. Só que eu vejo o lado meu, qual que é a minha missão nesse mundo? Eu tô tentando ajudar. Daí o documentário vai fazer o quê? Vai alertar. Vai evitar que tragédias aconteçam. Então tem que ser forte. Por mais que seja triste, às vezes tem depoimento da vontade de chorar, eu tenho que me segurar. Não, lá na entrevista eu tento ser forte, tento passar fortaleza para essas mães, para o pai que perdeu a filha. Eu tento ser forte para ser profissional. Só que no meu coração dói, porque eu tenho um filho, eu escrevi um livro sobre ele e... a minha vida se baseia nele, é a minha razão de viver. Eu acho que quem sofre isso, você queria sofrer na pele. Você jamais quer que um filho teu sofra. Então, é algo que a gente tem que tomar alguma atitude, porque se nós não fizermos nada, a tendência é só piorar. Exatamente. Em pleno agosto lilás, no mês da campanha de mulher, a gente só vê feminicídio e esse documentário também mostra, existem abuso infantil com meninos, realmente, e meninas, mas quando as estatísticas revelam mulheres, meninas e mulheres são mais de 370 milhões no mundo, assim. Então, os índices são realmente alarmantes. É muito triste e que nem a gente fala, também não é um número, gente. O povo fala, morreu mais uma. Aí Mato Grosso do Sul, nós estamos ganhando o ranking. Mas, gente, cada ser humano é uma vida. Não tem, né, o que falar. Eu acho que todo mundo tinha que se mobilizar e tomar uma atitude. Ao mesmo tempo, eu não gosto de ficar focando só na tragédia. Eu sou, que nem eu falei, da vibe positiva, da corrente do bem. Tanto é que o meu livro Deu Positivo e Agora fala sobre maternidade, algo mais emocionante, mais para entreter. Agora, quando é para falar coisa séria, a gente tem que fazer o nosso papel, né? Então, eu vejo assim que quando a gente entra nesse assunto, quando a gente entra nesse tema, eu vejo assim que isso toca profundamente as pessoas e que motivam elas a fazerem algo para que de um jeito ou de outro amenize, ou até, a gente sabe que não vai acabar, mas amenizar, deixar isso mais difícil, sabe? E eu vejo que isso não vai acabar, isso vem de anos e anos e anos, e não vai acabar assim do dia para a noite. O que cabe a nós, cada um que entra nesse assunto, que leia um pouquinho nesse assunto, que visualiza isso, é o que eu vou fazer com isso.
Então eu vejo assim que as pessoas que entraram nesse assunto, as pessoas que participaram desse documentário, as pessoas que participaram ali por volta, ou até mesmo aquelas pessoas que assistiram, elas se mobilizaram e fizeram alguma coisa muito importante. Foi gratificante. Isso. Agora eu vejo assim, pô, você visualizou esse tema e você escreveu um livro. Isso é muito bacana, sabe? Não ficou só naquilo, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo mais que seja ao meu redor. Se cada um que tivesse esse tipo de pensamento também, eu com certeza, esses canais já estariam praticamente erradicados. Mas a gente sabe que não está erradicado. Então, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, é muito alto o índice, a violência. Então, aí que nem agora, a gente abriu, não sei se você sabe, mas eu dou aula de jiu-jitsu também. Que legal. Então, eu sou faixa marrom ainda, né? Mas estou a um passo da faixa preta. E lá onde a gente treina a galera, onde treina os nossos alunos, eles todos a maioria são que fazem cursos preparatórios para entrar numa carreira militar, assim como você saiu. Então, a responsa, hein? É muito forte. E lá, quando a gente escreveu o documentário, a gente participou do documentário, fez todo o trabalho, primeiros a assistirem foram os nossos alunos. Então a gente incentiva eles, cara, converse com seus pais, converse com as pessoas que estão ao seu lado. Vocês, a partir de hoje, são guardiões das crianças que estão vindo. Então a gente fala sobre isso muito forte. Então, para mim, quando eu participei desse documentário, eu falei, cara, não tem como parar. Não tem como encerrar esse assunto. Não, é um tabu. Eu vejo que às vezes algumas pessoas têm um certo preconceito. Quando eu falei pro meu pai que eu faria um documentário desses, ele, por que você não faz matéria boa? Jornalista só quer ver tragédia. Sabe, tem um certo tabu. Eu sofri ameaças, tipo, que tá mexendo com rede de pedofilia? Existe esse tabu. Sim. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não fizer nada, a sociedade não vai poder ter esse alerta. E lá no vídeo documentário tem temas assim que ensinam você a se precaver. Então é muito importante a gente tratar. E até mesmo por empatia. Se põe no lugar da pessoa, de uma mãe que sofreu isso, gente. Ninguém faz nada, a pessoa se sente desamparada. Se a justiça não faz nada, se a mídia não faz nada, a sociedade. Então tem que ter isso. Exatamente. Então o que a gente sempre fala, né? Se a gente pudermos fazer alguma coisa, a gente vai ter que fazer. A gente não pode ser conivente com isso, né? Senão a gente vai estar aceitando isso. Mas visto isso também, depois que eu falei, cara, mas a gente precisa prevenir. E se a gente não conseguir prevenir, qual que é o remédio para isso, né? O que eu preciso fazer, por exemplo, se eu chego lá com um dos meus alunos e falo, eu passei por esse processo e agora? Denuncia, tal, acontece, o que aconteceu nesse documentário também, né? Então, foi tipo assim, teve o caso, foi comprovado por laudo médico, foi comprovado por laudo psicológico e foi arquivado. Então já começa aí, por que foi arquivado? Eu também recebi algumas ligações, 2 ligações, falando assim, esse tema, não sei o que lá, tá, mas e aí, como é que tá? E aí, você tem que ficar meio um pouquinho esperto, porque não sei o que, não sei o que. Dá até um certo receio de você trabalhar, mas você fala, não, eu sou blindada, eu tô fazendo bem a minha missão, né? Exatamente isso, cara. E eu meti os pés mesmo. Falei, cara, eu não vou ficar quieto. Enquanto tiver gente me ligando, é porque eu tô incomodando. E isso é importante. Enquanto se ninguém estiver olhando, se ninguém estiver fazendo nada, ou tipo, tô nem aí pra esse assunto, aí tá errado. Então eu vejo quanto mais pessoas me ligando, quanto mais pessoas falando, eu vejo que eu tô fazendo o que é correto nesse momento. Eu acho que deveria ter até uma repercussão maior, né? Sim. Porque é um tema totalmente verídico, relevante, e é isso que a gente quer, que faça diferença na sociedade, que realmente ajude, né? E contamos com vocês que estão nos assistindo. Divulguem, compartilhem. É um documentário que ele tá no YouTube, né? Então, só que assim, eu até peguei agora que tava olhando ali uns dados, a gente tem no Instagram, que é o canal que a gente fez para poder divulgar isso aí, deu 273 mil visualizações no perfil. E aí você olha para dentro do YouTube, para quantas pessoas assistiram no YouTube, foram 3 mil pessoas que assistiram. Só que não é que ele clica, assiste um pedaço e acaba. Sabe? Tem um pico, né? Só que ele é praticamente por inteiro. Então, são 3 mil pessoas que visualizaram isso. E eu acho isso ainda muito pouco pela quantidade que existe no mundo. Campo Grande. Vamos colocar só Campo Grande. Entende? Então, esse o céu é o limite. Exatamente. E aí eu vejo as autoridades,
legal, parabéns pelo documentário, só que acabou. É, Acabou. até a mídia local, foram poucas que divulgaram, e ainda só divulgaram o release que eu fiz. Exato. Tipo, eu mesma fiz a assessoria do documentário, não teve uma repercussão para ver a relevância do caso. E querendo ou não, isso tem repercussão até nacional. Tanto é que tem influencer me seguindo que falou, nossa, como que não divulgaram? Exatamente. É muito estranho como que não tem essa repercussão. Talvez seja um abafamento, né? É. Por que será? Porque Campo Grande... Geralmente tem retaliação, né? Divulgação eles não estão. Tipo, ninguém tá querendo fazer nada, ninguém... Por quê? Talvez seja por causa desse assunto aí que arquivaram, né? Né? Então, tem tudo um porquê, mas eu insisto ainda. Eu insisto, eu vou poder fazer mais. Cada vez que acontece alguma coisa, eu vou em cima. Eu vou, procuro, dou uma olhada. E me revolta, sabe o que me revolta? Um monte de teoria. Ai, campanha do... Igual agora. É importante todas essas campanhas, igual a gente lançou o documentário no Maio Laranja, né? Uhum. É importante. Só que as pessoas ficam só na campanha, na teoria, na palestra e não põem nada em prática. A gente tá pondo em prática, fez o documentário, estamos fazendo. E cadê o retorno, a divulgação? O caso está sendo investigado. Uhum. Então, tem que ter essa repercussão. O Ministério Público tem que vir para cima valendo. Todo mundo tem que agir. Não tem como deixar isso, falar assim, foi arquivado por falta de prova. Mas, gente, mais do que já teve. É muito triste essas questões, essas estatísticas. Parece que ninguém tá ligando. Só daí pega a data do mês, põe uma cor lá e divulga, fala, esse é teu trabalho? Que campanha é essa? Feminicídio, um monte de mulher morreu. Uhum. E estamos agora no agosto lilás, daí setembro, vira e mexe tem campanha e ninguém faz nada. Exatamente. É fácil falar que você participa de uma campanha e você não dá cara a tapa. É complicado. Teve bastante gente que deu uma criticada aí, né? Eu falei, pô, bacana, você tá me criticando é porque tá assistindo, aproveita e divulga pros outros. Comigo é da lá e da cá. Então... Não, a minha sorte é que eu tenho um livro positivo, né? Assim, no aspecto de não tá tendo um tema tão negativo, tão pesado, por causa que as pessoas falam, ai, você só faz isso, não sei o quê. Mas não, gente, eu sou justa. Para falar do assunto sério, vamos falar do assunto sério. O livro que eu fiz, Deu Positivo e Agora, ele é mais, assim, de entreter, de acalentar, tem desafios e obstáculos, só que não é tão polêmico, mas é uma questão para mostrar que a sociedade é assim. A gente tem que ter os dois lados. Não pode falar, esse tema é ruim, eu não quero assistir. Sim. Eu acho que você tem que se posicionar. Uhum. E sobre esse livro? Conta um pouquinho mais, porque eu fiquei meio curioso já. Então, tem que se posicionar... é o livro. Aqui, ó, tô com o livro. Inclusive, você falou que queria um, eu vou te dar. Depois eu vou autografar, legal. Né? Eu vou autografar. Ele é como se fosse um diário. É da minha maternidade, da gestação do meu filho. E ele já é validado, porque quando eu fiz o meu blog, chama Mariana Mulher e Mãe, igual o meu Instagram. Eu contava todas as histórias do dia a dia, o que eu fazia, eu tive diabetes gestacional, para poder dividir com meu pai, porque meu pai morava em outra cidade, ele vê e acompanhar a minha vida, né? Só que daí as pessoas foram entrando na internet e foram agradecendo. Vira e mexe, eu recebi e-mail que tipo, eu tinha ido um monte de médico, não resolveu, eu fiz o que você fez, sarou. Daí eu falei, olha que legal. E tipo assim, como eu tava ajudando, eu falei, saí do exército, porque deu os 8 anos na parte de comunicação institucional, que eu trabalhei lá na reputação da 9ª Região Militar e tudo. Na parte, fui para acolhida, tive bastante vivências maravilhosas no exército também. Uhum. Daí eu falei, eu quero deixar um legado, a gente vai ficando mais velho, né? Uhum. Daí eu resolvi escrever o livro. Eu compilei o meu blog, só que daí eu tive que dividir. Então até que eu vou ver como é que vai ser a edição desse, daí eu fiz Deu Positivo e Agora, daí eu futuramente acho que eu vou fazer a parte dele até os 13 anos. Porque eu vejo muita procura e, igual, eu sei que escrever um livro, a gente escreve em segundos. Hoje em dia tem chat GPT e tudo, mas não é aquela coisa de qualidade, que tem sentimento, que cativa, que realmente humaniza. Essa é a diferença. Então,
com esse livro eu quero poder ajudar a ir nessa jornada da maternidade, fazer a diferença. Eu dou dicas, orientações, que deu certo para mim e eu quero compartilhar isso, que eu tenho essa necessidade de fazer essa corrente do bem, entendeu? Daí é isso. Olha, isso é maravilhoso. Bom, eu também tenho aqui uma dica de leitura. Bom, depois que a gente fez o documentário, algumas pessoas me procuraram porque elas queriam fazer algumas coisas também, né? Então a gente foi encaminhando essa galera, sabe? A Marta Vanusa, ela foi uma conselheira tutelar. Ela foi, né? Esteve, né? E aí ela fez também, ela passou por essa violência também. Então tá aqui, ó, essa dica de leitura também, muito bacana. Relatos da violência. Ah, e tem a ver com o documentário. Exatamente. Olha. Aí ela falou assim, eu assisti o documentário e eu queria que vocês fizessem o lançamento do nosso livro. Então a gente criou também toda uma estratégia para o lançamento do livro dela. Também foi uma grande dificuldade ela poder escrever isso, porque ela passou por isso, né? Então ela teve, sofreu. Mas isso é ótimo para ela, porque é uma forma de reverberar com as pessoas e também para ela, psicologicamente falando, trabalhar o emocional. Sim, não, é muito bom. Muito maravilhoso. Então, de livro muito bacana, eu consegui ler também tudo ele para poder fazer esse lançamento, né? Então, para nós foi um grande desafio isso também. Poder, a gente saiu num documentário super pesado, de um tema super pesado, e aí eu falei, cara, vou continuar falando, e aí veio ela e me fez essa proposta pra gente poder fazer o lançamento do livro dela. Então, para nós foi muito prazeroso sobre isso, sabe? Então, eu vejo assim que as pessoas, elas estão procurando... É bom que tá se unindo, é lógico. Isso, exatamente. Elas estão procurando achar meios para que a gente possa transpor isso para um lado positivo, um lado bom, de superação. Isso, não é só a gente tacar pedra, a gente quer solução, a gente tá buscando algo melhor, né? Eu falei, cara, eu não sei escrever livro, mas eu falei, eu vou abrir uma parte lá no Jiu-Jitsu onde a gente fala sobre isso, né? Então a gente fala bastante sobre, principalmente das mulheres e das mulheres e das crianças, adolescentes a saberem se defender. Primeiro, tudo começa com postura. Então, se uma criança, uma postura estiver errada ali, se ela dá uma liberdade, ou a pessoa achar que isso é uma liberdade, pode ser perigoso. Então, a gente ensina lá a ter postura. Então, eu falei, cara... Defesa pessoal. Sim, eu não sei escrever livro, eu só sei pegar uma câmera e... filmou, pelo menos fez o documentário. E aí eu falei, cara, mas eu preciso que seja palpável. E aí a gente abriu esse tema também lá na nossa escola também, então deu uma reverberação muito grande também. Então, quando chega qualquer assunto lá, nossos alunos ficam totalmente afoitos, assim, sabe? Então, isso eles levam para casa. E dentro da casa, eles falam para outras pessoas, falam para os primos, falam para a galera que estão lá na escola também, que estão no curso preparatório. E isso é muito importante. Porque é igual eu falo, por isso que eu trabalho, eu sou apaixonada pela comunicação, eu dou essa tipo de consultoria. Porque a comunicação não é só você falar bem em público, saber se portar, ter uma oratória perfeita. É você saber se relacionar, você ter empatia, você poder vender realmente, quem é o empresário precisa vender. Mas e quem sofre? Você tem que ter a tua comunicação interna, porque senão quem sofreu abuso vai ficar doente, vai ter síndrome do pânico, igual teve dos casos relatados lá no documentário. A menina é a base de remédio. Então, a gente tem que aprender esse tipo de comunicação, a gente tem que trabalhar isso. E a sociedade tem que se mobilizar, porque a gente está vivendo uma geração que muito tecnologia e cadê o ser humano? É isso que é complicado, a gente tem que ver esse novo desafio. A inteligência artificial veio para ajudar, não para destruir, né? E que nem lá na nossa escola também, a gente fala assim, a gente não gera violência, mas a gente sabe cessar a violência. Então, ou não dar lado para esse tipo de violência. E tudo começa com um comportamento. Tem gente que tem preconceito, né? Exatamente. Que nem um cara falou assim pra mim assim, mas eu vou lá ficar me amassando, com gente suada, que não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, cara, existe um lema muito forte no jiu-jitsu que é melhor saber e não precisar do que precisar e não saber. É sabe? verdade. Então, é que nem eu sempre falo, minhas meninas também, eu conduzo para isso também, né? Até a minha irmã, ela era meio violenta, brigava muito na escola. Daí ela começou a fazer artes marciais, ajuda muito. Não, é absurdo quanto que isso alivia. E assim, traz uma paz para nós muito grande, sabe? Esse tempo atrás, um grande amigo nosso falou assim para mim,
Falou assim, pô, Lecão, mas você é faixa marrom de jiu-jitsu, mas desse tamanho, tipo assim, né? Falei, cara, mas não significa que eu posso quebrar teu braço, né? Então... O povo julga o livro pela capa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com a capa. A minha capa tá divina. Mas é verdade, porque daí, tipo, ai, nem vai ver, né? Exatamente. E você luta muito bem e as pessoas não acreditam. Então, aí a gente acaba conversando sobre isso também. Né? Tipo, a gente lida com o corpo do homem e da mulher. E a gente tem que saber tirar esse tabu de falar assim, cara, eu sei aonde pegar, eu sei o que fazer, eu sei me defender. Entende? Assim, às vezes assim, a gente passa por alguns momentos de aperto psicologicamente. As pessoas vêm com a pressão, vêm com o julgamento, vêm com o paraná, vêm na sua cabeça. Se você não tiver aquela válvulazinha de escape, falar assim, peraí, isso não vem de mim, isso não sou eu. Então a gente aprende a se comportar antes de gerar a violência, antes de acontecer qualquer coisa. A pessoa começou a gritar um pouquinho mais alto, ó, chega, já sai de hora perto. que você acalmar, a gente conversa. Se acalmar, se não acalmar, tchau, obrigado. Já começa por aí. Então a gente acaba ensinando. A disciplina. Exatamente. Então eu vejo assim, pô, você fez um livro maravilhoso, a Marta também fez um livro maravilhoso. Eu falei, cara, e eu dei esse lado pro jiu-jitsu, né? Então a gente abriu vagas lá pra galera poder treinar, pra poder conhecer. Então, e eu vejo assim que teve algumas procuras e as pessoas ainda têm vergonha. Pô, Lecão, mas a gente pode fazer uma aula assim que seja só nós. Eu preciso entender isso antes de entrar numa academia onde eu vejo um monte de gente lutando, se rolando e se matando, querendo arrancar o pescoço do outro, querendo arrancar o braço do outro, mas assim, a gente diz que é tudo sabendo fazer. Então, as pessoas têm esse pré-julgamento. Pô, então é por isso que a gente fala, não, eu vou fazer a primeira aula e a gente depois eu encaminho você para um grupo, mas você não entra direto para um grupo. Senão você acaba ficando com medo, é verdade isso. Todo mundo na vida tem esse receio, né? Julga e já afasta, em vez de tentar ver. Bom, mas é isso. Queria te agradecer por ter vindo aqui, por ter falado um pouco mais sobre o teu livro e como que faz para adquirir o seu livro. Tem na Amazon, tem na Alegra Café, que foi onde foi o lançamento do livro, que foi um sucesso. E na Léo Tomé, que é a oficina mecânica do meu marido, a gente fez uma parceria, eu dou um exemplar lá, tá saindo 65, na Amazon tá 69, 90, 70 reais. E alguns pontos de vendas que a editora está distribuindo. E daí, se quiserem entrar em contato comigo para os meus serviços de comunicação, de assessoria de imprensa, eu estou à disposição, que eu estou empreendendo e lembrando que comunicação não é só falar bonito, é muito mais profundo. E esse é meu lema e eu quero deixar esse legado para todo mundo, fazer a diferença na vida, né? E todo mundo precisa se comunicar. Temos. Eu, principalmente, vivo treinando. Bom, obrigado, Mariana. Que nem eu falei, eu só sabia entrevistar. Me desculpe se eu não fiz sucesso aqui. Capaz, obrigado.